Olá, alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Dom Gastão. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as capacidades físicas. Essa atividade, ela encontra-se lá na página 243 do caderno do aluno. Então, galera, o sedentarismo, ele surgiu principalmente pelo aumento da industrialização e da automação por conta dos avanços tecnológicos. E essa situação, ela rebaixa a condição física das pessoas, ou seja, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela facilitou a vida das pessoas, ela acabou por diminuir nossas capacidades físicas em relação ao padrão recomendável para que se tenha um nível de saúde considerado aceitável. E a atividade física regular, ela eleva esse nível, que estão diretamente relacionados ao bom funcionamento do organismo, causando assim uma melhora nas tarefas cotidianas das pessoas. Tarefas simples como subir escada, carregar pacotes, abaixar, se esticar. Essas tarefas se tornam mais fáceis do nosso dia a dia. Mas aí você deve estar se perguntando: professor, mas o que são capacidades físicas de uma pessoa? Pessoal, então eu montei alguns slides para explicar para vocês o que são as capacidades físicas de uma pessoa, né? O que significa capacidade física? As capacidades físicas são os atributos físicos treináveis do corpo humano. São qualidades ou condições internas de cada pessoa, que podem ser trabalhadas por meio de treinamento e preparação para desenvolver determinada condição ou aptidão física. Então, a capacidade física, ela depende, ela vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são mais capazes de fazer algum atributo do que outras. Por exemplo, as mulheres são mais flexíveis do que o homem é mais forte do que a mulher. Tá? Pessoas idosas são mais fracas do que pessoas jovens. Tá? Pessoas idosas são menos flexíveis do que pessoas mais jovens. Então, a capacidade física é uma coisa interna, ela depende de pessoa para pessoa. Então, galera, as capacidades físicas, elas são condicionantes, ou seja, você consegue se condicionar, você consegue treinar. São as capacidades físicas básicas que dependem do metabolismo energético do organismo. Então, são elas a força muscular, a resistência física, a flexibilidade, a velocidade, a agilidade. No próximo slide eu vou comentar cada uma delas. Então, pessoal, vamos começar definindo o que é força muscular. A força muscular, ela é a capacidade de um músculo específico ou um grupo muscular, seja braço, seja perna, tem de produzir tensão para vencer a resistência. Permite deslocar objetos e pessoas ou o próprio corpo pela contração muscular. E ela é subdividida em três formas, que é a força dinâmica ou isotônica, que envolve a força dos músculos em suportar movimentos repetitivos ou o próprio peso do corpo, também conhecida como força máxima ou pura, ou seja, exercícios isotônicos são os que produzem contração que proporciona os movimentos corporais, ou seja, são os realizados para movimentar o corpo. Já a força estática ou isometria, ou força isométrica, é a capacidade de produzir tensão muscular sem gerar movimento, ao contrário da força isotônica. Na força isotônica você tem uma contração muscular que é realizada para movimentar o corpo. Já na isométrica você não tem movimento, você tem uma isometria. Um exemplo, quando você está em casa, sua mãe ou seu pai pede para você segurar um objeto. Você vai flexionar o seu braço e vai manter ele flexionado, porque senão o objeto vai cair da sua mão. Então você faz uma contração muscular e sustenta o objeto. A força explosiva ou a potência é a capacidade de produzir o máximo de energia para realizar um movimento explosivo. Um exemplo, salto em distância. Então são esses três tipos de força muscular. Agora vamos definir o que é resistência física. A resistência física é a capacidade de realizar um esforço contínuo por determinado tempo, suportando a fadiga e mantendo a qualidade do exercício. Por exemplo, correr grandes distâncias exige resistência física. O exemplo é a maratona. Então, uma maratona ela exige resistência física.
Galera, então vamos falar sobre a flexibilidade. A flexibilidade é a capacidade de ampliar a extensão dos movimentos e a capacidade funcional das articulações. Depende também da elasticidade muscular. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Como eu falei, as mulheres são muito mais flexíveis do que os homens, por conta da massa muscular. O homem, como ele tem mais massa muscular, consequentemente, ele é menos flexível do que a mulher. E a flexibilidade ela é dividida em duas: flexibilidade ativa, que é a maior amplitude de movimentos realizada pela contração muscular voluntária, ou seja, você mesmo se alonga. E a flexibilidade passiva, que é a maior amplitude que seja possível alcançar com a ação de forças externas, ou seja, ajuda de um companheiro. Toda vez que você tem uma ajuda externa, você está realizando uma flexibilidade passiva. Agora vamos para a velocidade. Velocidade é a capacidade de executar movimentos no menor tempo possível. Exemplo, em uma corrida curta, de curta distância em alta velocidade. A velocidade é uma capacidade física que pode ser classificada em 3 tipos. Velocidade de deslocamento, que é a capacidade máxima de se deslocar de um ponto ao outro. A velocidade de reação, velocidade com que o indivíduo ele responde ao estímulo externo. Um exemplo, a esquiva do boxe. Velocidade de membros, capacidade máxima de movimentar os braços ou pernas, por exemplo, num chute no futebol. Por último, vamos falar da agilidade. Agilidade é a capacidade de executar movimentos rápidos e ligeiros, como mudanças nas direções ou facilidades para fazer algo de forma bem veloz. Por exemplo, as fintas nos esportes coletivos, alguns movimentos da dança. Pessoal, todos esses testes que eu apresentei para vocês, eles são condicionantes, ou seja, você consegue treinar. Então a gente consegue treinar velocidade, a gente consegue treinar força, a gente consegue treinar flexibilidade e da mesma forma nós conseguimos medi-los. Medir como? Eu consigo medir a minha flexibilidade através de uma régua, eu consigo medir a minha velocidade através do tempo. Então, eu vou apresentar para vocês 3 vídeos que mostram alguns testes básicos que pode ser realizado até mesmo aqui na escola. Pessoal, esse foi o teste Shuttle Run
Ele é utilizado para medir a velocidade e a agilidade do indivíduo. Ele é realizado em uma área de 9,14 m de comprimento. Para realizá-lo é bem simples, é utilizado 2 blocos de madeira, um espaço livre de obstáculos e um cronômetro. O avaliado ele coloca-se em afastamento antero-posterior das pernas, ou seja, com uma perna à frente e a outra atrás, com o pé da frente o mais próximo possível da linha de saída. O candidato ele corre até os blocos, pega um deles e retorna até o ponto de partida, depositando esse bloco atrás da linha e em seguida, sem interromper a corrida, ele vai à busca do segundo bloco, procedendo da mesma forma. Ao deixar o bloco, o candidato ele deverá transpor pelo menos um dos pés a linha que limita o espaço demarcado. O bloco ele não pode ser jogado, e sim colocado ao solo. O cronômetro ele é travado assim que o candidato coloca o último bloco no solo e ultrapassa pelo menos um dos pés à linha final. 52 de novo. Caraca, tá de sacanagem esse Bruninho, né? Casa do bicho. Ó. Sério? Tá passando mal, só pode. Ok. Pessoal, esse foi o teste adaptado de sentar e alcançar. Ele é utilizado para medir o nível de flexibilidade do indivíduo. Para realizá-lo é necessário uma fita métrica, uma fita adesiva e uma caneta. O avaliado ele senta-se com a perna completamente estendida, não pode flexionar o joelho e com os pés ligeiramente afastados. O teste de impulsão vertical sem auxílio dos braços tem como objetivo medir indiretamente a força muscular de membros inferiores através do desempenho do avaliado em se impulsionar verticalmente. Esse foi o teste de impulsão vertical, sem uso dos braços. Ele é utilizado para medir a força de membros inferiores. O avaliado ele posiciona-se lateralmente a uma parede demarcada e realiza a impulsão vertical tocando a parede com auxílio de um giz. A gente suja a ponta dos dedos do avaliado e ele toca a parede. E é marcada a distância que ele conseguiu atingir. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se surgir dúvidas em relação à aula, por favor, me mandem mensagem no particular. E não deixem de realizar as atividades propostas pelos professores. As atividades online é a maneira que temos para contabilizar a presença de vocês. Tá? Então, tenham todos um bom dia.